Olá, galera! Vamos dar continuidade ao processo de industrialização brasileira. Tá? Nós estamos vendo aqui o processo de industrialização brasileira por etapas. Hoje a gente vai ver o processo de industrialização, né, dos governos João Goulart e durante a ditadura militar. Então, vamos lá? Então, vamos ao governo de João Goulart. Então, João Goulart governou o Brasil entre 61 e 64. Foi um governo que não teve muitas modificações na política de industrialização do Brasil. Ele até tentou, não é isso? Mas o contexto em que o governo dele se estabeleceu, né, não foi muito favorável. Né? Lembra que no governo anterior ele herda o governo do JK com uma grave crise econômica. Né? Além dessa crise econômica, há uma grande dívida externa, né, e uma inflação. Então o Brasil vivia aí, né, graves problemas sociais e econômicos. Tá? E além disso, ele só consegue assumir após aceitar a mudança do regime político para o regime parlamentarista. O regime parlamentarista é um regime de governo onde existe o chefe de Estado, né, que apenas representa o Estado, e o chefe de governo, que exerce o poder executivo e é escolhido pelo parlamento, é escolhido indiretamente pelo parlamento. Então, o João Goulart, ele assume o governo brasileiro, a presidência brasileira, mas de forma limitada, com poderes limitados. Esse é um regime que vai durar aproximadamente aí 14 meses, e em 1963, depois de um plebiscito, é retomado o presidencialismo no Brasil. Então a gente vai ver algumas características do governo Jango, tá? O governo João Goulart. Jango era como ele era conhecido. Tá? Então, em 63, né, há o retorno desse presidencialismo, tá? E ele tenta impor as chamadas reformas de base, reformas que serão bastante polêmicas, taxadas inclusive de comunistas, né? Como, por exemplo, a reforma no sistema tributário. Reforma essa que visava modernizar a arrecadação de impostos. Reforma bancária que visava estabelecer uma nova estrutura financeira sob controle do Estado, com o objetivo de controlar a inflação e ampliar o acesso a crédito pelos produtores. A reforma eleitoral, ela tinha como objetivo, né, garantir, né, o voto do analfabeto e de militares de baixa patente. Uma outra reforma é a regulamentação das remessas de lucros. Né? Isso vai desagradar setores ligados ao capital internacional, visto que ele queria limitar a 10% a remessa de lucro das empresas. Então isso não vai ser bem visto. Outra reforma também polêmica foram as reformas urbanas e agrária. A reforma urbana, ela visava reduzir o déficit habitacional nos principais centros urbanos. Já a reforma agrária, ela visava reduzir os conflitos no campo, conceder maior acesso à terra, né, aos pequenos proprietários, né, aos sem terras, desapropriação de áreas improdutivas e priorizar a produção agrícola para atender o mercado interno. Então, essas políticas, né, elas não foram bem aceitas pelas elites, principalmente agrárias, pelos militares também não viam, né, com bons olhos essa reforma, até porque não havia uma definição clara de como as terras, né, como a indenização dessas terras, né, seria paga, se em dinheiro
ou em títulos, né, da dívida. Outra reforma proposta por João Goulart vai ser a reforma educacional. A reforma educacional visava democratizar o ensino superior, né, qualificar mão de obra técnica para atender os interesses das indústrias e produção de conhecimento científico para atender os interesses nacionais, ok? Então, essas reformas, né, não foram bem vistas, como eu te falei, pelas elites, tá? Pela classe média, né, pelas elites agrárias, tá? E pelos militares. Como essas reformas não foram vistas, né, como essas reformas João Goulart, ele não era bem visto pelas classes médias, né, pelos militares, até porque ele já tinha viajado para a China para tratar de assuntos comerciais, mas isso não era bem visto pelos militares, porque eles achavam que seria uma aproximação muito forte, né, com países comunistas. Né? Lembrando também que em 62, João Goulart recebeu um telefonema do Kennedy pedindo apoio à invasão a Cuba. Lembra que em 1962 o mundo, né, vivia a chamada crise dos mísseis. Né? Lembra que a União Soviética instalou uns mísseis em Cuba, né, e os Estados Unidos prometiam invadir Cuba caso Cuba não retirasse os mísseis da ilha. Né? Lembra que os Estados Unidos sempre viu a América como um seu quintal, né? A América Latina como o seu quintal. Então era um absurdo, né, para os Estados Unidos, né, no seu quintal ter armas atômicas apontadas para o seu país. Então João Goulart não aceita essa proposta de enviar ajuda, inclusive militar, para a invasão de Cuba, né? E os Estados Unidos começam, né, a ver o João Goulart como, né, um possível aliado de países comunistas. E imagina se o Brasil se tornasse um país socialista naquela época. Se Cuba já foi um duro golpe, né, o Brasil já, né, o Brasil seria outro duro golpe para os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos começam a ver o João Goulart não com bons olhos. Tá? As reformas, né, propostas pelo João Goulart serão taxadas de comunistas pelos conservadores e militares, gerando as condições para o golpe militar de 1964. Tá? Golpe que levou os militares ao poder, instituindo um governo de exceção que perseguiu, torturou e matou os seus opositores, tá? Mas que também foi responsável por um grande crescimento da economia brasileira, da industrialização, mas à custa do empobrecimento de grande parcela da população, ok? E esse é o nosso próximo assunto. Então, vamos à ditadura militar. Os militares tomam o poder, né, em 1964, março de 1964, e saem do poder em 1985 com a eleição indireta de Tancredo Neves. Tá? Os governos militares ou ditadura militar foram um governo, né, de exceção, onde muitas pessoas foram presas, foram torturadas, né, e assassinadas simplesmente porque faziam oposição ao governo ditatorial estabelecido. Muitos jornalistas, tá, artistas que eram contra a ditadura foram perseguidos. Aqueles que não aceitavam a situação tiveram que, muitas das vezes, se exilar do país para não morrerem. Houve perseguição também, né, segundo alguns autores, a grupos indígenas, né, centenas de indígenas foram mortos
durante a ditadura militar, por não aceitar e ser contra a instalação desse regime, um regime de exceção. Tá? Como te falei, havia muita tortura, né? Muita perseguição aos opositores. Características do período. A gente vai falar das características gerais do período, né, da industrialização no Brasil, né, no período da ditadura militar. Como se comportou o processo de industrialização durante o período militar. Beleza? Então, bora lá. A gente não pode negar que houve um grande crescimento econômico, mas esse crescimento econômico ele foi marcado também pelo aumento da desigualdade. E alguns indicadores econômicos podem corroborar com o que a gente está falando aqui. Por exemplo, antes do golpe, o Brasil apresentava o 43º PIB do mundo capitalista e uma dívida externa de 3,7 bilhões de dólares. E em 1985, o Brasil apresentava o 9º PIB do mundo, ou seja, ele saiu lá da 43º e foi para 9º. Então, você pode perceber um grande crescimento econômico do Brasil. Não é isso? No entanto, a dívida saltou de 3 bilhões para 95 bilhões de dólares, um aumento estratosférico aí da dívida externa brasileira. Dívida essa, né, decorrente dos empréstimos que foram feitos principalmente para instalar infraestrutura para atrair indústrias para o Brasil. E é claro que muito desse dinheiro acabou, né, nos bolsos de corruptos, porque corrupção também existia durante o período militar. Só não era denunciada, porque quem denunciava, você sabe o que acontecia. No entanto, esse crescimento econômico, ele não representou uma melhor distribuição de renda ou uma redução da desigualdade, como a gente pode ver nos dados seguintes. Segundo o IBGE e o Banco Mundial, em 1960, os 20% mais ricos, né, da sociedade brasileira dispunham de 54% da renda nacional. Em 1970, passaram a contar com 62%. Tá? E em 1989, esses mesmos 20% já tinham 67,5% da renda nacional. Ou seja, os ricos ficaram cada vez mais ricos durante a ditadura militar. Ok? O período de maior crescimento da economia brasileira durante a ditadura militar vai ser o período entre 1968 e 1973. Este é o período de maior crescimento da economia brasileira. Esse período é conhecido como o milagre econômico. Tá? Esse grande crescimento está relacionado tanto a investimentos estatais quanto a investimentos estrangeiros. Tá? Os investimentos estatais eles só foram possíveis graças ao grande endividamento externo. O Brasil tomou emprestado grandes somas de dinheiro que havia no mercado internacional para investir em diversos setores, como, por exemplo, energia, com a construção de hidrelétricas, como a hidrelétrica de Tucuruí, desenvolvimento dos transportes, investimentos em transporte, né, com a criação de rodovias e comunicação de sistemas, né, por exemplo, de telefonia, para integrar as diversas regiões através do sistema de comunicação. Esse milagre econômico ele também vai ser baseado em investimentos externos, principalmente na mineração. Lembra que esse é o momento da chegada dos grandes projetos na Amazônia, o projeto Grande Carajás, o Albras ao norte, né, o projeto Jari, entre outros. Expansão agrícola
principalmente para o centro-oeste, né, chegada de novas indústrias químicas farmacêuticas e indústria de bens de capital, né, com capital estrangeiro. Então, o capital estrangeiro participando nesse momento do grande crescimento econômico que houve neste período. Como eu te falei, ele teve como base aí os investimentos estatais e investimentos externos. Investimentos estatais com grande endividamento externo. O Brasil tomou grandes somas de dinheiro emprestado a juros flutuantes. Isso vai ter sérias consequências. Guarda essa informação aí. Como eu te falei, esse milagre econômico ele vai chegar ao fim ainda durante o governo dos militares, né? Ou durante a ditadura militar. Para a gente entender o fim desse milagre econômico, a gente tem que se reportar à primeira crise do petróleo que ocorre em 1973. A OPEP, que é a Organização dos Países Produtores e Exportadores do Petróleo, resolve aumentar o preço do petróleo, preços exorbitantes. A OPEP, ela sabia que o mundo dependia do seu petróleo, então ela aumenta esse petróleo. Isso vai gerar uma crise internacional, né? Muitos países dependiam da importação de petróleo, como o Brasil. E os Estados Unidos, por sua vez, o que vão fazer? Por conta da crise do petróleo, eles vão elevar os juros da dívida externa. Isso vai ter graves consequências para a economia brasileira, com o aumento da dívida externa, por conta do aumento dos juros da dívida, e também um déficit, aumento do déficit na balança comercial, porque o Brasil vai gastar mais com a importação de petróleo. Lembra, o Brasil ainda não era autossuficiente em petróleo. Para tentar diminuir esse déficit na balança comercial e a crise que vai ser ocasionada pela crise do petróleo e pelo aumento dos juros, os militares vão criar uma política de incentivo às exportações, tá? Porque havia um déficit elevado na balança comercial. Então eles dizem assim, olha, a gente precisa aumentar as exportações. Eles vão criar até um slogan para representar isso aí. O slogan era: exportar é o que importa. Então, os militares vão instituir uma política voltada para a exportação. Que políticas são essas? Primeiro, arrocho salarial. Arrocho salarial é quando o salário não acompanha a inflação, ou seja, o aumento dos salários está abaixo da inflação. Isso vai fazendo com que o salário perca poder aquisitivo. Então, ele vai perdendo poder de compra. Isso vai causando aí o empobrecimento da população e o aumento da concentração de renda. Incentivos fiscais para a exportação. Por exemplo, com a redução de impostos para a exportação. Favorecimento das exportações em detrimento das importações. Lembra, o Brasil tinha um déficit na balança comercial. Então, as políticas que serão implementadas, como, por exemplo, com a desvalorização da moeda, ela vai favorecer as exportações em detrimento das importações. Por quê? Porque a desvalorização da moeda torna os produtos brasileiros mais baratos e os produtos importados mais caros. Então isso vai dificultar a importação de produtos, trazendo sérias consequências para a economia nacional. E a gente vai ver essas consequências agora. Como, por exemplo, a obsolescência das indústrias. Lembra que o governo dificultou as importações,
de máquinas, né, e equipamentos também. Tá? Isso vai dificultar a modernização da indústria. Então a indústria vai se tornando obsoleta, atrasada. Né? Na década de 80, as empresas brasileiras não conseguiam produzir produtos de qualidade por conta dessa, né, dificuldade em modernizar o parque industrial. E aí as indústrias brasileiras vão perdendo competitividade no mercado internacional. Outra consequência foi a prioridade aos interesses privados em detrimento dos serviços públicos. Então, os governos militares eles vão favorecer o capital privado em detrimento de serviços como saúde, educação, serviços que são essenciais à população. Isso também vai provocar um aumento da dívida externa, porque lembra, para garantir o acesso, para garantir a implementação dessas políticas, eles precisaram tomar novamente dinheiro emprestado junto aos organismos internacionais. Uma outra consequência vai ser o avanço da urbanização, em decorrência principalmente do êxodo rural provocado pela mecanização do campo. O processo de industrialização ele vai chegar também ao campo, e isso vai dispensar muita mão de obra do campo, e a população vai para onde? Vai para as grandes cidades, e aí você tem uma intensificação desse processo. Como as cidades não estão preparadas para receber esse grande contingente populacional que sai do campo, você vai ter um agravamento dos problemas sociais e econômicos nos grandes centros, principalmente do Sudeste. O outro avanço é o avanço da industrialização, que na verdade é uma continuação das políticas implementadas pelo JK. Então o governo dos militares ele vai dar continuidade a esse processo de industrialização, de internacionalização da economia brasileira e avançando aí no processo de industrialização, principalmente em decorrência do aumento do consumo com acesso ao crédito para a classe média. Então, ela vai favorecer principalmente a classe média, em detrimento das populações mais pobres. Uma outra consequência foi a forte recessão e o baixo crescimento durante a década de 80, graças à obsolescência da indústria brasileira. O Brasil crescia a níveis muito baixos, tanto é que a década de 80 vai ser conhecida como a década perdida, por causa desse baixo crescimento da economia brasileira no período. Forte recessão, inflação galopante são uma das características deste período. Além do crescimento industrial brasileiro, do aumento do consumo, você tem a melhoria de alguns indicadores sociais, não é isso? Essa melhoria dos indicadores sociais está muito ligada ao processo de urbanização, porque na cidade você tem maior acesso a medicamentos, a métodos contraceptivos, né? Então isso vai acabar melhorando esses índices de natalidade. Você percebe hoje no Brasil, né, as famílias elas têm um número menor de filhos, enquanto há 30, 40 anos atrás as famílias tinham 6, 7, 8 filhos, as famílias de hoje têm um número reduzido de filhos. Né? Então, esse acesso, né, a métodos contraceptivos na cidade, ele contribui para essa redução da natalidade. Lembra que o Brasil passa, né, nesse momento, a ser um país urbano. Outro índice que reduz é a taxa de mortalidade, principalmente da mortalidade infantil, graças às campanhas de vacinação e do acesso às vacinas que você tem na cidade. Outro indicador que é favorecido, né, durante esse período é a expectativa de vida, que é a probabilidade de vida
né, de um cidadão viver em um país. Hoje o brasileiro, a gente pode dizer que ele vive mais. Não vive melhor, mas vive mais. Ok, então essas foram as consequências, tá, das políticas implementadas pelos militares. A ditadura militar, ela chega ao fim em 1985, após forte pressão popular por eleições diretas. Mas a gente sabe que não houve eleições diretas, houve uma eleição indireta, onde quem foi escolhido foi o Tancredo Neves. O Tancredo Neves morre antes de assumir. Quem assume? O José Sarney, que vai herdar graves problemas econômicos do período do governo militar, né, que são agravados principalmente na segunda metade da década de 80. Tá? E esses problemas serão enfrentados somente a partir da década de 90, tá? Principalmente a partir de 94, com a eleição do Fernando Henrique Cardoso, né, que criou o chamado Plano Real. Mas isso aí a gente vê nas próximas aulas, ok? Um abraço a todos e se cuidem!